sabe o que é calvície? Oi, meu nome é Marina, sou biomédica e tricologista e vim explicar um pouquinho sobre o que é a calvície, né? O que é a alopecia androgenética. Então, o que acontece? A alopecia androgenética, ela é uma doença crônica, ou seja, você tem que manter um tratamento eficaz para que ela não evolua, né? Então, pensando nisso, a alopecia é a perda de cabelo. Andro é referente aos hormônios masculinos e genético é porque tem um fator genético que influencia ali pra gente desenvolver essa doença ou não. Então, a gente tem um certo tipo de cabelo, daí vem a infância, e daí vem a puberdade. Na puberdade, a gente começa a produzir os hormônios sexuais, né? Que são nas mulheres a progesterona e estrogênio e nos homens é a testosterona. Então, é a partir desse momento que a calvície pode começar a desenvolver. Então, não é um fator que só lá na velhice a gente começa a desenvolver, não. A partir do momento que é iniciada a puberdade, ela pode começar o seu desenvolvimento. Por isso que é tão importante a gente fazer a identificação e o tratamento o quanto antes, porque daí a gente consegue ter um bom prognóstico e um bom resultado no tratamento. Mas voltando um pouquinho sobre o que é a alopecia androgenética, né? Então, beleza. A gente tem a testosterona, que é o hormônio masculino. Então, essa testosterona, ela é quebrada por uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Essa enzima vai quebrar a testosterona e vai formar a molécula de DHT, que é dihidrotestosterona. Então, a gente tem a moléculazinha de DHT aqui e ali no nosso folículo piloso, a gente precisa ter uma casinha que a gente chama de receptor. Então, quem que nos dá essa casinha? São os nossos pais. Então, aí que entra o fator genético. A gente pode ter um aumento de DHT, né? Mas não ter a casinha e não desenvolver a calvície. A gente pode ter a casinha, mas não ter o DHT e por isso a gente não desenvolve a calvície. Então, são vários fatores, né, que vão influenciar se você vai ter a calvície ou não. Mas falando no desenvolvimento da calvície. Então, a gente tem que ter dois fatores. Essa enzima, né, quebrando a molécula de testosterona em DHT e a gente tem que ter a casinha do DHT ali no folículo. Beleza, a gente tem os dois. Esse DHT vai ali na casinha dele e vai falar pro folículo bem assim: olha, sou eu quem mando aqui. Você vai, a partir de hoje, formar fios mais finos, com menos cor e menores. Então, à medida que o nosso cabelo ele vai caindo, ele vai ficando com fios mais finos, menores e com menos cor. E daí ele cai novamente, vai vir um fio ainda mais fino, com ainda menos cor e ainda menor. E esse processo se chama de miniaturização do folículo. Então, a gente vai ter um processo de afinamento capilar. A calvície não é queda de cabelo, a calvície é afinamento capilar, são duas coisas diferentes, né? Claro que a gente ter, por exemplo, uma queda capilar acentuada já vai facilitar nesse processo de calvície, porque daí vai cair um monte de fios e esses fios vão nascer cada vez mais finos. Então, o eflúvio telógeno, por exemplo, né, que é a queda acentuada do cabelo, ele pode sim favorecer o desenvolvimento da calvície, mas não é calvície, entendeu? Então, beleza, a gente vai ter essa miniaturização do folículo. A gente vai ter fios mais loirinhos, mais brancos, vai ver que, nossa, o couro cabeludo tá mais aparente, né? Então, vai vendo essa rarefação mesmo da densidade capilar. E o que acontece? Tem um estágio em que o cabelo, ele fica tão fino, mas tão fino, que ele não é produzido. Então, já teve várias quedas, já teve vários afinamentos e o folículo ele não produz mais. Então, ele fica ali um buraquinho aberto sem fio. E o que acontece? O nosso corpo entende isso como a morte daquele folículo, né? Então, o que o nosso corpo vai fazer? Vai cicatrizar essa abertura folicular. E ali, quando a gente tem a cicatrização, não tem mais como nascer fios ali naquele lugar. Então, por isso que é tão importante o tratamento da calvície, né, o quanto antes, para que a gente não tenha a cicatrização. Depois que é feita a cicatrização, não tem mais tratamento. A única opção seria o transplante capilar. O transplante capilar também não é um tratamento e nem uma cura da calvície, né? Por exemplo, se você faz o transplante capilar, você acaba tendo que
fazer o tratamento crônico, né, da calvície, mesmo que você tenha feito o transplante, porque o teu fio, ele ainda vai ter o DHT, vai ter a casinha dele e vai gerar esse processo de afinamento, não nos fios transplantados, tá? Os fios transplantados, eles são retirados dessa região aqui de trás da cabeça. Essa região aqui é conhecida por não ter a casinha ali do DHT, então ele não sofre influência do DHT. Então por isso que é muito comum a gente ver, né, em homens, a careca só aqui em cima e aqui os fios permanecem, né? Então, essa região aqui não sofre influência do DHT, é retirado o folículo daqui e posto aqui. Mas pensa comigo, você, por exemplo, tá iniciando um processo de alopecia androgenética masculina, né? Até agora eu tô falando mais sobre os homens, mas depois eu chego nas mulheres. Então você tem uma região de coroa, que tá, né, aparecendo mais o couro cabeludo, e as entradas. Beleza. Daí você pega e faz um transplante capilar, porque já teve cicatrização ali naquele lugar. Beleza, você fez um transplante capilar. Você concorda comigo que essa região aqui da frente, até aqui atrás, ela vai continuar prosseguindo, né, pra esse afinamento capilar. Então é importantíssimo realizar o tratamento e não somente o transplante, porque daí você vai ter o afinamento capilar daqueles fios que você tinha anteriormente e agora você não tem mais. Daí o que você tem que fazer? Um novo transplante, né? Então, e às vezes você não tem uma quantidade de folículos suficiente para realizar um transplante capilar. Então, por isso que é super mega importante realizar o tratamento e não só uma maquiagem, né? Eu digo que o transplante é uma maquiagem, é a cereja do bolo, né, para os pacientes, mas não é tratamento. É simplesmente, vamos maquiar aqui enquanto, né, tá dando, beleza e tal, mas isso não é um tratamento efetivo. Nas mulheres, né, a gente sabe que nos homens a calvície, ela se dá pelas entradas e pela região da coroa. Mas as mulheres também produzem testosterona, então elas também vão ter essa enzima que vai quebrar a testosterona, vai produzir o DHT e esse DHT também tem que ter a casinha dele ali no folículo. E vai acontecer a mesma coisa que acontece com os homens. O fio vai nascer cada vez mais fino, menor e com menos cor. Mas tem uma diferença, tá? Essa região das entradas aqui nas mulheres não é calvície, é outra coisa que eu explico em outro vídeo. Mas a calvície nas mulheres se dá pela região aqui do meio. Então, a gente tem uma risca central aqui, a gente pega, né, geralmente a linha aqui junto com a pontinha do nariz e faz uma risca central. À medida que essa alopecia androgenética vai avançando nas mulheres, essa risca central vai cada vez mais alargando. Então, você vê que aqui aparece o meu couro cabeludo. Mas se eu tiver o afinamento, vai aparecer cada vez mais o meu couro cabeludo. E vai aparecer cada vez mais o meu couro cabeludo. E toda essa região aqui já vai estar bem fininha. Então, sim, as mulheres também podem ser calvas, mas não. A diferença, né, não vai ser na identificação pelas entradas. As entradas são outras coisinhas. Nas mulheres, a alopecia androgenética é dada pela risca central e, claro, por um exame de tricoscopia, né? Isso aqui eu tinha a falar sobre alopecia androgenética. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e deixe sua dúvida aqui embaixo.